Pô, eu acabei de fazer um clipe sobre os aliens no meu canal, onde eu canto, danço, dublo, represento... Eu participei também. Se eu te disser que a lua e as estrelas... Nossa, tá cabuloso, mano. A gente recriou a lua. Não sei se a terra é plana, nem sei se a terra é oca. Nesse estúdio aqui, onde tem sofá, estavam pedras rochosas lunares. Afinal, Rolandinho, se os americanos fizeram, a gente também faz. Lógico. Senta lá no meu canal e confere. Pipocando começando e hoje do espaço, hein? Hoje vamos falar deles, da galáxia, eles que vêm do céu. Aliens, que eu amo tanto! Os irmãos do Boque, primos, tios. Coloque o alumínio na cabeça, porque hoje a gente vai falar dos invasores aliens mais diferentões do cinema. E a gente já fez aqui diversos vídeos de Alien no canal, rolou até uma semana especial pros alienígenas. Então por isso essa lista aqui vai focar em invasões mais diferentes, coisas que não são tão usuais de se ver no cinema. Filmes diferentões. E como Steven Spielberg e Alien estão sempre andando juntos, a gente vai começar aqui falando da obra-prima Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Já assistiu? Já assisti, porra. Na história, o protagonista ele se encontra com um OVNI e a partir daí ele fica fascinado por discos voadores, além de ter visões sobre uma montanha misteriosa. Pra você só falta essa montanha, o resto já Não, tá mas tudo. essa montanha é sabida já que a montanha abre e entra o charuto. Só que isso também acontece com outras pessoas, então todas elas decidem viajar até essa montanha aí pra descobrir o que diabos está acontecendo, já que todo mundo fica vendo uma montanha no sonho. Você sonha pra ver outras coisas melhores do que montanhas, né? Mamãe! É Deus, mamãe! Esse título peculiar surgiu de uma classificação feita pelo ufologista Joseph Hynek, em que terceiro grau representa o contato com seres animados, não é só Não ver a seres nave. inanimados, Exatamente. exatamente. Então tem primeiro grau, que é ouvir falar, segundo grau, que é WhatsApp, terceiro grau, que é... E não é exagero dizer que Contatos Imediatos marcou a ficção científica por fugir aí do senso comum desse gênero, além de retratar o tema de uma forma mais poética, mais sentimental, uma coisa que o Spielberg também faz bem, né? O filme ele também apresenta quesitos técnicos impecáveis, tanto que ele faturou o Oscar de melhor fotografia e melhor edição de som, fora outras 7 indicações. Contatos Imediatos do Terceiro Grau ainda contou com uma atuação excelente do François Truffaut, olha que louco, né? Um diretor muito importante aí da história do cinema, que influenciou vários cineastas, incluindo o próprio Steven Spielberg. Esse é um filme muito legal, porque ele é um dos primeiros a contar a história do pouso da nave alienígena que aconteceu na frente de vários oficiais americanos e que saiu um extraterrestre Grey de dentro e eles fizeram contato. Então houve aquela cena do final que o Steven Spielberg mostra, essa cena aconteceu mesmo, dizem por aí, entendeu? E o mais louco é que esse filme ele mostra um jeito de se comunicar, que é o famoso pam dan dan dan. Play the pipe tones. Outro filme diferentão é o espetacular A Chegada. Esse é um dos melhores filmes, galera, de Alien. Putz grila, que em 2016 apresentou uma das invasões aliens mais inusitadas da história do cinema, com aquele negócio gigantesco. Com os octopods. Os pods, aquilo que bizarro. Isso porque a ficção segue a mesma pegada de Contatos Imediatos e apresenta o caso de um jeito bem filosófico, o que quebrou a expectativa de quem tava afim de ação. Inclusive, falamos aqui já diversas vezes que o trailer desse filme é um absurdo. Esse filme na verdade é ridículo. O trailer, porque ele conta o filme inteiro, mas o filme ele é muito bom, galera. Não é um filme convencional de Alien, esse é um filme que fala muito mais sobre linguagem, sobre como que seria uma comunicação entre os humanos e aliens se isso não tivesse acontecido desde de Roosevelt, né? E como a gente percebe o tempo, como a gente percebe a vida, né? Como que a língua faz. A gente é um ser que se comunica, então a comunicação faz a gente pensar diferente. Muito louco. É muito né? louco. Louise, I am Louise. Eu não entendi o que ele falou. E esse é justamente um dos fatores mais interessantes desse filme, já que ele traz uma mulher como protagonista, em vez de explorar o heroísmo dos homens lá, ainda vamos explorar o espaço, quem vai explorar? Uma mulher PhD em Harvard, em Oxford. E o fato dela ser uma linguista tem um sentido bem mais profundo, criticando a incapacidade dos seres humanos de se comunicarem ou se entenderem. Ela descobre que os seres se comunicam com ela através do tempo, e na verdade não é flashback, é flash forward. Cara, que filme louco esse. Né? E a roda, na verdade ela tem uma visão entre os tempos. Mano! Loucura aquilo, hein? Inclusive, a história tem base numa teoria chamada relativismo linguístico, e ela afirma que a linguagem é capaz de moldar a nossa percepção do mundo. Isso é um papo muito legal. Eu, quando fui letras USP, estudei em linguística muito isso, e tem, mano, uns índios, por exemplo, que pra eles a diferença entre o verde e o azul
não funciona igual pra gente, porque na língua deles não tem uma palavra pra azul e pra verde, tem uma palavra pra tudo. Também é necessário destacar os próprios aliens, que tem um visual único, galera. Parece umas mãos. Eu, particularmente, não gosto, mas a gente vai destacar, né? Porque ele tem um visual diferente, é um jeito criativo que nunca mostraram, né? Incomum, né? Não é o humanoide clássico dos outros filmes. Quais são as suas formas alien prediletas? É, a humanoide. A Chegada levou pra casa o Oscar de melhor edição de som, além de receber outras 7 indicações, mas isso não redimiu a injustiça de terem esquecido a Amy Adams, que carregou este filme nas costas. Mentira, muita gente mandou bem no filme, mas ela mandou demais. Abby wants me to ride on the barrier. Vale lembrar aqui que esse filme ele é baseado em um conto chamado A História da Sua Vida. Então quem curtiu sci-fi, pode ser que também goste da obra original, recomendo aí pra leitura. Exatamente. Partindo agora para uns ETs que gostam um pouco mais de briga, mais encrenqueiro, o filme No Limite do Amanhã merece destaque por equilibrar cenas de ação com uma história bem insana. Na trama, a humanidade está prestes a ser derrotada por uma raça alien bem sinistra. Mas aí tudo muda quando o personagem do Tom Cruise aparece. E apesar do cara morrer logo no começo da treta, ele acaba absorvendo o poder dos alienígenas e volta no tempo toda vez que ele bate as botas. Então, tipo, ele morre e aí ele volta. E esse filme é bem da hora, cara, porque ele explora esse conceito de um jeito bem estranho. É louco, e ele tem um visual meio Final Fantasy, assim, não sei, as mortes elas praticamente são infinitas, é uma clara referência à linguagem dos videogames. Porém, vale destacar que esses respawns aí nunca ficam enjoativos, principalmente por causa da ótima montagem e das boas sacadas de roteiro em promover várias surpresas durante o espetáculo do filme. Então, o cara vive a mesma coisa, só que toda vez ele tenta um negócio e dá errado, entendeu? Ele tenta, é igual você no videogame também, falhando miseravelmente pra passar o mundo 2 do Mario. Na vida. Holy fuck! Ai, que susto! E uma coisa legal, cara, é que essas criaturas elas têm uma aparência diferente, muito criativa, né? Elas são praticamente um amontoado de tentáculos enormes e se movimentam de uma maneira insana. É legal essa busca diferente por formas diferentes de extraterrestres. Que é pra passar um pano nas formas reais, né? Não, que começou a acontecer no cinema, principalmente com a computação gráfica. Porque antigamente, pra você fazer um ser diferente, um monstro, tinha que ser algo que partia de um figurino, de uma montagem, de um robô, né? Parque dos dinossauros, aquela coisa louca. Normalmente um humano atrás vestindo alguma coisa. Exatamente, então tem uma limitação do que é possível fazer de fantasia, né? De figurino. Depois, com a computação gráfica, a gente começou a ver extraterrestres no cinema de formas muito loucas. Esse é um exemplo. O design inicial dos bichões teve até participação do grande Guillermo del Toro, e mesmo depois de várias mudanças, eles ainda carregam algumas influências do cineasta, porque, né, depois que ele deu as ideias, mudaram muita coisa, mas dizem que ainda tem uma cara del Toro. E essa loucura toda se baseia numa outra obra japonesa, All You Need Is Kill, e os 91% no Rotten comprovam que o filme é uma das adaptações de mangá mais bem recebidas pela crítica. Falando em loucura, o filme Cowboys and Aliens também merece lugar nessa lista por fazer uma mistureba com os gêneros de ficção científica e faroeste. Faroeste com ficção científica, show de bola. Eu não gosto desse filme muito não. Não? Não. Ninguém gosta, na verdade. Não, nessa trama fora da casinha, bem fora mesmo, o Daniel Craig vive um pistoleiro sem memória que carrega um bracelete alienígena e precisa enfrentar os aliens. É uma piração, cara. Apesar do filme não ter ido muito bem com as críticas e nem na opinião do Bock também, ele consegue pelo menos garantir a diversão, principalmente pela ousadia em trabalhar 2 temas diferentes. E assim, o filme garante umas risadas. É legal, tem umas cenas de ação legaisinhas. Inclusive a concepção dos ETs veio mesclando esses 2 mundos, já que eles foram imaginados como cowboys forasteiros de uma terra distante. É uma zoeira, né? É uma zoeira. E o diretor, o Jon Favreau, até citou como influências os westerns do John Ford e do Sergio Leone, além de ficções como Alien, Predador, Contatos Imediatos Terceiro Grau e outros. Então, Salada, assim, hein? as referências são boas. O John também disse que tentou criar uma atmosfera no estilo dos anos 80 pros alienígenas, quando ainda não resolviam tudo na base da computação gráfica, aquilo que eu tava falando. Cowboys and Aliens é outro dessa lista aqui que se baseia em uma HQ, mas apesar do título ser igual, o filme segue apenas alguns conceitos da obra original e muda o resto. O que eu acho até ousado e bacana, porque vai ficar repetindo a mesma história. Agora, provando ainda mais que criaturas de outro planeta podem gerar filmes bem diferentes, a gente vai falar aqui do CUT Ataque ao Prédio. Conhece Ataque ao Prédio? Porra! Da hora? Filmaço. Filmaço? Show. O filme ficou marcado por revelar o ator John Boyega, que hoje em dia é muito mais conhecido por interpretar o Finn em Star Wars. Você nem imaginava isso, mas ele tava lá no prédio sendo abduzido. Na história, um grupo de jovens da periferia assalta uma mulher, mas o crime é interrompido quando um alienígena cai nas proximidades e toma uma paulada. O grupo tem a ideia de ganhar fama, ganhar dinheiro com esse cadáver, né? Igual rola na internet hoje em dia, quando todo mundo que acha um alienígena faz questão de mostrar e tudo. Mas então surgem outros alienígenas ainda maiores que fazem os garotos decidirem então salvar a pátria, tentar lutar pela humanidade. O destaque no filme é aquele humor negro bem pesado e aquele espírito anos 80, com direito a jovens protagonizando grandes aventuras, confusões, resolvendo problemas inusitados nos bairros com os amigos. É a chamada da sessão da tarde, né? Isso aí. Easy kill.
Ele também explora as condições precárias dos personagens e a rebeldia contra o sistema. Então questões como preconceito e desigualdade acabam mostrando também as caras aqui e é legal. A ideia pro filme aconteceu quando o diretor Joey Cornish foi assaltado por um grupo de adolescentes, mas percebeu que eles estavam igualmente assustados. Isso é muito louco. Quem já foi assaltado por Quem já gente foi muito abduzido nova, sabe já sabe. como é que Quem é. foi abduzido sabe que os alienígenas estão sempre com medo também. Né? Não sabe o que pode ter dentro do ser humano. Nem eu sei. Depois disso, o Joe ele decidiu saber mais sobre a vida desses caras, né, de periferia e passou a entrevistar os jovens da periferia pra saber o que eles fariam contra uma invasão alienígena. E se a gente precisasse aqui definir qual que é o filme mais maluco sobre o tema, com certeza a resposta seria o MIB, cara, Homens de Preto. Não só porque é baseado numa lenda real que eu falo no meu canal, entra lá, eu tenho um filme especial sobre os Homens de Preto, explicando a teoria, mostrando da onde vem a teoria dos Homens de Preto, tá, que é muito legal. E esse é um filme que ele falou e retratou os Homens de Preto de um jeito muito louco, porque eles não só são um grupo onde vão atrás dos contactados, das pessoas que estudam, como eles são quase que o porteiro da Terra, eles são responsáveis... Sejam bem-vindos, é assim que funciona aqui o bagulho. Pela imigração, eles fazem parte da imigração, do controle de quem Isso é muito entra legal. e quem sai da Terra. Isso porque apesar de ter lá suas cenas de ação, MIB retrata a invasão alien de uma forma bem cômica, bem surtada, fugindo daquele tom dramático, do tom épico, Ah, só né? não é Uma coisa bem zoeira. que Marte ataca. E se alguém aqui ainda não assistiu, a Terra é habitada por alienígenas que vivem secretamente entre os humanos e os Homens de Preto, eles monitoram as atividades dele. Eu Will sou Smith síndico. e seu parceiro, síndicos muito legais. Que sujeito insensível. Tem ideia de quanto custa E isso? mesmo focando nesse humor meio surtado, o filme de 97 já retratava temas sérios que continuam bem atuais, como questões dos refugiados e dos imigrantes ilegais, verdade. fazendo uma grande sátira a tudo isso. E cara, o Rick Baker foi o responsável por fazer as maquiagens, que são sensacionais, cara. Ele que é um dos maiores especialistas de efeitos lá de Hollywood e, aliás, ganhou seu 5º Oscar dentro desse filme. Que louco. E a gente já falou dele muitas vezes aqui no Claquete e também no Cenas Impossíveis, parte 2. Então, se você quiser saber mais... Entra lá, você que não conhece, essa série que a gente fazia Claquete era muito legal e tá Muito aqui. legal. Vamos deixar na descrição. Lembrando que o sucesso de MIB ainda rendeu 2 continuações, além de uma série animada que marcou a infância de uma galera entre os anos 97 e 2001. E poucas pessoas sabem, mas os filmes são baseados numa história em quadrinhos da editora Malibu Comics, que foi comprada pela Marvel em 94. E a Marvel hoje é da Disney. Ou seja, lógico, a Disney é dona de todo o planeta Terra e seus afluentes. As animações também marcaram presença na lista com Monstros vs Alienígenas, uma paródia surreal de filmes B feita pela DreamWorks, que é legal também. A trama mostra que o governo americano possui monstros em segredo e o Titio Sam decide usar essas criaturas quando uma ameaça alienígena invade a Terra. Então coloca os monstros que eles tinham guardado pra lutar contra os aliens. Os personagens são referências diretas aos filmes A Bolha Assassina, O Monstro da Lagoa Negra, A Mosca de Cabeça Branca, O Ataque da Mulher de 15 metros e Godzilla. Além disso, é impossível não se lembrar do gênero tokusatsu nas cenas de ação, com direito a criaturas imensas lutando no meio da cidade. Uma coisa que caracteriza esse gênero maravilhoso japonês. Mas as avaliações não foram tão boas assim, já que os críticos sentiram falta de mais profundidade na história, apesar de curtir o humor e as referências. Ó, eu quero que os críticos continuem críticos, porque eu não tô nem aí pra eles. Eu gosto muito mais da avaliação do Rotten do público do que dos críticos. Continuem criticando, críticos. Então todos os filmes têm 99. Legal, que bom, tá dando bom. Antes de terminar, vale uma menção honrosa pra Marte Ataca e pra Distrito 9 também, que usaram os alienígenas pra fazer uma puta crítica social foda. Eu acho assim, ó, Isso é legal. usar os alienígenas é fácil, agora saber como eles usam a gente... Isso ninguém vê. Isso ninguém sabe. Os conceitos desses 2 filmes já foram explicados nos vídeos sobre os alienígenas mais legais do cinema. Então clica aqui e confere lá. Eu tava assistindo nossos vídeos antigos, eu acho que tá muito melhor o Pipocando hoje. Se você acha que o Pipocando melhorou, você deixa seu likezinho aqui embaixo. E pra não ter nenhum comentário reclamando, esse vídeo termina com a cena da Casa Branca explodindo em Independence Day. Pega uma maquete. Eu espero que vocês tenham gostado, meus amiguinhos, desse Pipocando tão espacial, tão maravilhoso. E galera, eu queria provar pro Rolandinho que era possível fazer a lua aqui no estúdio. E ele fez mesmo. E o Rolandinho falou que não era possível, a gente fez. E o Rolandinho dirigiu a cena ainda. Se eu te disser que a lua e as estrelas Tá absurdo. Aí você também já se inscreve no meu canal, porque tá saindo música, tá saindo loucuras lá. Muita coisa boa. Muitos aliens. Os aliens estão saindo? Não, eles continuam no centro da Terra. Beijo. Tia, Tia! aliens não me abduzam. Tá bom? A gente fala de alienígenas aqui, mas a gente gosta, a gente não tem nada com isso, a nunca. gente não tem problema Aliens, nenhum com entrem e vocês. mostrem quem são. Você não acha que, Acho que não tem cavalo na os alienígenas depois de um mês aqui não poderiam usar um chapéuzão? Não? sei, não sei. Texas, não? Não sei. Eu prefia que ele andasse no Yoshi. Você fala que o Yoshi, o Mario é um cowboy porque ele anda no Yoshi.